É 8 de outubro de 2019, dando continuidade à minha pesquisa sobre tanto a fundação do PT quanto a fundação teórica do socialismo petista. E nada melhor do que um personagem do socialismo da esquerda PT autêntica, né? Então, se há alguém para nos contar se há socialismo no PT, é ele, Simão Pedro. Muito obrigado por ter me recebido. Ele atualmente ocupa a Secretaria de Movimentos Populares no Diretório Estadual daqui de São Paulo, já teve 3 mandatos legislativos na Assembleia Legislativa. Ocupou a Câmara também? Não, só na Assembleia Legislativa. Já começou por cima, né? E novo, né? Quantos anos você tinha em 2002? 37 anos, 38 anos. 38 anos. 37 para 38. Podemos dizer, já começando meio que pelo fim, né? Podemos dizer que você foi o mais jovem de lá para cá a tomar posse? Naquele período, sim. Nós fizemos em 2002 fizemos uma grande bancada, 23 deputados, né? Ah, que foi. Eu era o mais novo. Bons tempos, né? Não, bons tempos. Hoje reduziu para 10. Conciliação. Não, foi um período de luta contra o neoliberalismo, contra o fracasso do governo Fernando Henrique e as suas políticas, né? Então, e a ascensão do Lula, né? E da esquerda de uma maneira geral, né? Então fizemos grandes bancadas, né? Tanto federal quanto estadual. Mas eu disse que eu estava começando pelo fim para aproveitar a ponte. Qual que é a dificuldade do PT eleger jovens hoje em dia? Porque a gente vê inclusive a direita, né? Você, um jovem eleito, por que os jovens do partido, e há tantos, né? Tantos bons quadros não estão ingressando? Isso Maurílio, isso é um debate que nós estamos fazendo nesse processo do Congresso do PT, né? De 7º Congresso que ocorre agora em outubro, e esse mês estadual e depois o nacional, que é como efetivamente fazer essa transição geracional, nome técnico, mas, ou seja, como é que você vai, os mais velhos vão cedendo espaço para os mais jovens, né? O PT precisa se rejuvenescer. O PT foi criado, era um partido de jovens, né? O Lula tinha 30 e poucos anos, 32 toda. Anos, 31 anos, e é só você olhar pelas fotos, né? Eram jovens que estavam no mundo do trabalho, recém-casados, etc., e que fizeram todas aquelas lutas dos anos 70 ali contra a ditadura militar pela democratização. Agora, o PT envelheceu um pouco, tem uma dificuldade, a burocracia ainda domina muito os quadros, os cargos, né? As assessorias. E no fim há muita cooptação, né, das jovens lideranças por quem já tem mandato, quem já tem uma estrutura. Então isso é um debate crucial. Se o PT não enfrentar isso, mas não é assim, criar uma secretaria da juventude, dar lá uma sala, uns carguinhos, né? É como efetivamente no dia a dia, nas funções mais importantes, que tipo de luta os jovens têm feito, como é que o PT apoia, né? Não, e eles não estão nem nos cargos públicos e nem nos debates, nas reuniões de diretórios, né? Não, tem aquele velho, muita gente já tem falado isso, eu não levo meus filhos porque eles não aguentam as reuniões chatas, reuniões de informe, reunião que fica um disputando com o outro, né? Concretamente não decide nada, né? Então os diretórios, os núcleos acabaram, que era onde você trazia, né, mais jovens, como eu, por exemplo, comecei a militar no PT, no núcleo do PT, lá no bairro, né? Tinha lá 30, 40, 50 pessoas, quando vinha um parlamentar convidado, quando vinha uma personalidade, um jornalista, juntava um pouco mais, né? A gente divulgava, ia nas casas, vai ter reunião do PT, vai ter reunião do PT, então sempre vinha, e metade ali eram jovens, né? Agora não, agora o PT se institucionalizou muito, assumiu muitas responsabilidades aí governamentais e não cuidou da formação política, né? E a juventude
gosta de ação, né, Maurílio? Eu, por exemplo, ia nas reuniões do PT, mas o gosto que a gente tinha era ir panfletar, fazer uma pichação, fazer uma passeata, né? Baixa ditadura. Então eu lembro que no meu bairro nós fizemos uma caminhada pela paz, que era a turma da igreja, e no final nós terminamos com o grito de fora a ditadura, baixa a ditadura, né? Pro desespero da minha mãe e do meu irmão mais velho, isso em 83, antes do final. Bom, eu disse que eu comecei, por um acaso pelo fim, o próprio Simão já colocou para o início, né? Então, antes de retomar esse debate do núcleo, que foi o início da sua militância, você é do Paraná, é isso? Eu sou de uma família de imigrantes, né? Imigrantes italianos que vieram para substituir a mão de obra escrava aqui no final do século XIX, né? Vieram aqui para o estado de São Paulo. Meu pai nasceu em Matão, minha mãe nasceu em Jaú. E depois, nos anos 40, ou seja, os trabalhadores, as famílias de trabalhadores do café, eles tinham dificuldade de comprar terra aqui, né? Porque tinha já as fazendas, a oligarquia cafeeira que dominava tudo. Então teve um projeto de colonização feito por uma companhia inglesa no norte do Paraná, né? Que era atravessar o rio Paranapanema e então ali na região de Londrina, Ibiporã, Maringá, aquela região toda ali. Então meus pais migraram para lá, compraram 2 pedaços de terra, formaram o café e foi lá que eu nasci, né? Aí início dos anos 70, com a ditadura militar, com aquela coisa da modernização da agricultura tocada pelos militares, houve um processo de expulsão muito grande, né, acabou aquela coisa dos colonos, né? O sítio que eu morava, por exemplo, morava a minha família, a família de um tio meu e de um outro tio, mas tinha umas 10 famílias de colonos ali, né? Que tinha um pedaço da roça para tocar, eles podiam plantar milho, algodão no meio, plantar amendoim, tinha lá o pasto para alguma cabeça de gado, tinha o seu chiqueiro, mas isso se acabou, né? Então Foi a época que vocês vieram para São Paulo? Nós viemos para São Paulo no meados dos anos 70, né? Meu avô morreu, tal, os tios, era uma família muito grande, muitos irmãos resolveram vender as propriedades e dividir. Meu pai era o filho mais velho, acumulou dívidas para tocar o sítio, tinha muita geada também, né? E aí nós viemos para cá, uns ficaram ali e tal, mas eu fiquei com 3 irmãs morando em Rondônia, e no início dos anos 80, a ditadura militar, para agradar, ou com medo do MST, ao invés de fazer a reforma agrária, fazia aqueles projetos de colonização. Então resolveram abrir o estado de Rondônia, colonizar Rondônia, e foi a segunda maior fenômeno migratório no Brasil. O primeiro é dos nordestinos para o sudeste, o segundo é do sul para o norte. Então muitos migrantes do sul já iam para o Mato Grosso, mas vou te dar um dado, de 75 a 1985, 1,5 milhão de paranaenses subiram para o estado de Rondônia. Né? E meu pai acabou indo para... vendia barato, o governo distribuía terras, né, que era um projeto de colonização. Não era terra indígena não, né? Olha, provavelmente sim, né? Porque, em Rondônia, o que é hoje lá? Rondônia é o estado que mais desmatou. O que sobrou foram os parques nacionais e os territórios indígenas. Mesmo assim, essa pressão para cima deles é muito grande, né? Mas a população indígena ali foi confinada em pequenos territórios, os suruís, né, e tal. E aí ficou... Aí não, meus pais acabaram, 3 irmãs minhas mais velhas que ficaram no Paraná, porque já estavam casadas, subiram para Rondônia também, né? Porque virou aquela febre, né? A ditadura militar, através da Rede Globo, incentivando os trabalhadores a ir para lá. E meu pai ficou encantado, ele achou que era o novo Paraná. Foi lá para conhecer, ficou doido, vendemos a nossa... Porto Velho? Não, foram para o interior, no meio ali, uma cidade chamada Jaru, né? Meu pai comprou um lote
100 de largura e 2. Jaru? Jaru. Porque todas as cidades ali, do Mato Grosso até Porto Velho, elas se formaram na beira dos rios, né? No Ji-Paraná, no Rio Machado, Jaru no Rio Jaru, Presidente Médici tem um rio. Então, e a BR-364, que vai de Cuiabá até Porto Velho, ela corta o estádio Rondônia bem no meio. Então, ali é que foram se dando os projetos de assentamentos e tal. 364 é a vertical que vai para Manaus, não é isso? Não, aí depois dali de Porto Velho ela vai para o Rio Branco, no Acre. Tá. Né? Então, assim, o que a ditadura fez? Era uma estrada de terra que os paranaenses levavam 10 dias com caminhão, com a mudança para chegar lá. Mas em 84, final de 84, asfaltaram de Cuiabá até Porto Velho. Então aquilo, né, foi viagem que se levava 10 dias, passou a ser feito em 2 dias. Então os paranaenses, ou seja, 1,5 milhão de paranaenses entre 75 e 85 migraram para lá. E meu pai resolveu vender tudo aqui e ir atrás de um pedaço de terra lá de novo, porque ele tinha um desejo, né, e foi iludido, né? Eu até fiz o meu mestrado aqui na PUC, o tema foi mudanças políticas em Rondônia, PT no estado de Rondônia, o PT governando Jaru, Ouro Preto e Nova Brasilândia, que ali foi um processo engraçado, assim, né? O PT surgiu do interior das pequenas cidades para as grandes. O PT surgiu antes dos sindicatos, né? Então eu achei que era um fenômeno interessante de se estudar. E como é que o povo foi enganado? Prefeitura? O PT ganhou 3 prefeituras. Mas em 88? Em 1992. Tá. Então em 88. Em Paraná nessa época? Não, nós mudamos para São Paulo, né? Então eu te falei que nós somos uma família de imigrantes, porque assim, é do interior de São Paulo para o Paraná, do Paraná para a capital, daqui para Rondônia. No fim, assim, meus pais ficaram lá por Rondônia, faleceram lá. Eu tenho 5 irmãs que moram lá ainda, né? Nossa. E conheço bem aquela realidade, resolvi estudar um pouco aquele assunto e então nós somos uma família de imigrantes mesmo, né? De gente que buscou mas terra. Aí você assentou? Não, eu não fui para Rondônia. Eu tinha 18. Eu tinha 20 anos e eu estava trabalhando, tinha começado a trabalhar num projeto com a Arquidiocese de São Paulo, ali na Zona Leste, estava empolgado, ia começar a fazer a faculdade de filosofia, né? Eu era agente de pastoral leigo. E aí eu falei para o meu pai insistindo para eu ir, porque ele queria que todo mundo estivesse junto, e eu acabei ficando em São Paulo, fui morar com os padres irlandeses ali, que já desenvolviam um trabalho no nosso bairro, e acabei ficando por aqui, mas de 6 em 6 meses eu ia para lá, né? E depois eu inventei essa coisa. Foi da pastoral que você teve a ligação com o PT? A igreja católica, através das comunidades de base, da teologia da libertação, foi, vamos dizer assim, a porta para milhares de cristãos que militavam já nas pastorais entrarem para o mundo da política, para o partido, né? Então nós ajudamos a construir o PT desde a sua base, né? E então foi a porta de entrada, né? Eu participava. Na Zona Leste? Qual? Na Zona Leste. Região de... Eu morei vindo do Paraná, nós fomos morar em Guaianazes, porque você vem atrás de um parente que já está aqui e tal. Então nós moramos 3 anos em Guaianazes, aí meu pai conseguiu um apartamento na Coab Itaquera 1. Que aqui em Arthur Alvim, onde o Corinthians fez o estádio ali, né? Aqueles prédios. Eu morei 34 anos ali, faz 10 anos que eu moro num apartamento um pouquinho mais pra cá, mas sempre, eu tô há uns 45 anos na Zona Leste. Estava lá semana passada entrevistando o Agenor. O Agenor Dionísio? Itaquera, o Agenor Dionísio morou no meu bairro. Lá, né? A associação foi nós que fundamos. O Agenor era o presidente, eu fui o sócio número 10 ali, né? Então aquela associação foi fruto de uma luta nossa contra a ditadura, contra o BNH. Então você pegou o PT desde o começo? Praticamente sim. Eu era moleque, né? Você lembra, por exemplo, Em 79 eu tinha 15 anos, né? A
a disputa de 82, você já tinha... Sim, Lula, foi o ano que eu conheci o Lula, né? Foi o ano que a gente conheceu o Lula. É assim, eu chegando na Coab, meus pais eram muito católicos, então eu já procurava o padre, a comunidade, e ali a gente teve a sorte de ter uns padres irlandeses, muito progressistas, vieram aqui para ajudar um projeto de evangelização nas periferias, Dom Paulo Evaristo abria, né? E eles eram muito assim, um trabalho com o povo, muito forte. E você foi ver o Papa no Morumbi em 80? não fui, assisti pela televisão. Você estava em Rondônia? Não, a gente morava já lá na Coab. Mas acompanhamos, vimos o Valdemar Rossi fazendo discurso, né? Foi muito lindo. Mas assim, eu comecei a participar do... Apesar de, vamos falar a verdade, João Paulo II... Sim, mas o João Paulo, ele tinha, assim, o Vaticano, ele sempre, agora, né, com a mudança do Francisco, mas ele sempre apoiou os bispos, né? Então aqui, como a CNBB tinha uma luta contra a ditadura, tinha uma visão muito crítica e tinha perdido muita gente, né? Muitos padres e tal. Então o João Paulo vinha aqui e expressava uma certa crítica, né? Então ele ouvia os trabalhadores, ouvia os índios. Eu me lembro do Marçal, aquele índio que foi assassinado entregando para ele um documento lá na Amazônia, né? Em Manaus, se não me engano. Então mas depois ele entrou naquela história do anticomunismo, né? E fez uma intervenção aqui. Talvez ele veio aqui e observou o trabalho dos bispos progressistas do Dom Paulo e em 80 e pouco ele fez a intervenção. Muita gente da igreja da oposição metalúrgica, né? O próprio Valdemar, o Anísio. É que a igreja vinha desde os anos 60 com aquela linha do movimento católico estudantil, né? Tinha os católicos operários, tinha... não era bem uma pastoral, né? De operários, né? Eram núcleos de cristãos daquele meio, né? Então tinha não era MEP, era... Esqueci o nome da sigla. JOC e tal, né? Juventude Operária Católica, né? Então, você tinha padres que estudavam teologia, mas moravam na favela ou que trabalhavam numa fábrica. O Gilberto Carvalho, por exemplo, nosso dirigente, ele estudou com o meu irmão mais velho em Curitiba, né? Meu irmão cuidava mais da parte esportiva da universidade. Ele tem cara de padre, né? Não, mas ele estudou filosofia no seminário, estudou teologia. Mas só que ele era o cara que estudava teologia, mas ele estava lá mas ele trabalhava na fábrica, né? Então ele era um operário, né? Então, bom, veio dos anos 60 isso, né? E só que nos anos 70 veio a repressão, né? Veio a ditadura, mas a igreja teve um papel fundamental no combate à ditadura, suas ideias, na formação do PT, movimento contra a caristia. Ou você foi Não, o meu foi o núcleo. Aconteceu o seguinte: quando nós fomos morar em Guaianazes, era assim, aquelas levas de imigrantes chegando aqui, né? Nordestinos, paranaenses. A cidade começou a inchar. Eu me lembro que a primeira luta que eu participei, é lógico, eu ia lá porque meu pai me levou, né? Mas duas coisas que me marcaram assim na minha adolescência. Primeiro foi assim, os bairros da Zona Leste, eles surgiram em função das estações de trem, né? Tinha o trem que sai aqui do Brás, ele chega no Tatuapé, ele tem uma linha que vai para Penha, chega na Penha, ela vai para Ermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista, né? Depois lá Itaquaquecetuba, e tem uma outra que é direto, Patriarca, Arthur Alvim, Itaquera, Guaianazes, Ferraz e aquela, né? São as duas linhas que existem ainda, né? E ali as estações formavam núcleos habitacionais, a cidade foi crescendo no entorno disso, né? Quando nos anos 70 começou a inchar, né, aquela migração forçada, a gente chegando, esses bairros começaram a explodir e começou a ter acidentes nessas estações, porque não tinha nenhuma... o trem passava ali e parava na estação, então os trabalhadores, as pessoas que cruzavam de um lado para o outro, os bairros crescendo, ficavam olhando. Quando o trem não vinha, atravessava, começou a ter acidente, mortes. Aí eu me lembro que em 78
teve vários desastres, mas teve um lá que chocou, que comoveu muito, que foi um trem que atropelou um caminhão, um basculante, que tinha 30 e tantos trabalhadores, e me matou 33. Então tinha essa luta para colocar porteira, só que a igreja que assumiu a luta, né? Então eu me lembro do Dom Angélico sentando na linha e dizendo o seguinte: enquanto o governo não fizer que cancela, sinalizadores e tal, nós não vamos sair, né? Então teve uma luta, abaixo-assinado, pressão, e eu lembro de ter ido com meu pai eu lembro assim dos padres de batina ali sentado na linha. No fim, foi a primeira conquista nossa, que foram os sinalizadores, né? Porteira, que aí quando o trem estava chegando, fechava a porteira, e aí os acidentes... E você aprendendo na prática o que era a pressão. Não, a igreja, aí você, por exemplo, eu que vinha a gente morava no sítio e tal, a igreja era uma coisa mais distante, mas meus pais eram muito católicos. Mas aqui você via a igreja do lado do povo, participando de uma luta concreta, né? Os padres participando, não era só dentro da igreja. E depois nós começamos a frequentar as comunidades básicas, que era os círculos bíblicos. À noite você fazia uma reflexão com várias famílias, lendo a Bíblia, analisando à luz da realidade de hoje. Se Jesus estivesse hoje aqui, o que ele faria? Ele estaria apoiando os metalúrgicos que estão em greve, ele estaria junto com o povo nessa luta, brigando pelo posto de saúde. Então aquilo foi... né? E aí eu lembro, meu pai era vicentino e ele arrecadava alimentos ali na comunidade, fazia uma cesta para distribuir para os mais pobres, né? E ele sempre chamava a gente para ir ajudar, né? Aí um dia ele foi arrecadar alimento e eu falei: pai, mas nós não já fizemos isso a semana passada? Ele falou: não, é que o padre pediu para a gente fazer uma arrecadação extra, para a gente mandar lá para o ABC, para os metalúrgicos, que eles estão em greve e tal, né? Aí o pai falou: tem um tal de Lula e tal, não sei o quê. Eu tinha 14, 13 anos. Então aquilo já foi, né? Então quando nós mudamos para a Coab, eu fui participar de um grupo de jovens, tinha 30, 40 jovens. O padre de vez em quando passava lá, dava uma palestra. Aí, aí começou a nossa politização. Aí na Coab. Aí assim, aí resolvemos fazer uma passeata. O que nós podemos fazer? Vamos ficar aqui só refletindo, o que nós vamos fazer? Resolvemos fazer uma passeata, ajudávamos na igreja. E aí, cara, logo começou esse debate da formação do PT. A gente acompanhava um pouquinho mais de longe. Eu era muito moleque, eu estudava, gostava de jogar bola, querendo arrumar a primeira namorada, aquelas coisas, né? Ir num bailinho à noite, mas me começou a chamar a atenção. Quando veio a eleição de 82, o Lula candidato, o Lula veio num comício ali no terreno, que era o terreno da nossa igreja, só que estava marcado para 5, e o Lula chegou às 7h30 da noite, aí não tinha som, tinha um caminhãozinho lá, um Mercedinho da cara chata lá, que o pessoal abaixou as tampas assim, para ele falar, e ele chegou atrasado. Campanha de 82. Eu fui, porque eu queria ouvir o Lula e tal, né? Aí eu lembro que o Lula chegou bem tarde, falou rouco, cansado, acho que já era a última atividade dele naquele dia, era um domingo à tarde. E dali eu saí, fui para casa, né? Aí eu cheguei em casa e meu pai falou: aí, você viu o Lula? E aí, o que você achou? Aí eu falei: pai, eu gostei do que ele falou. Aquilo que o senhor... né? Não, eu falei: aquilo que o senhor falou mesmo, ele é uma pessoa interessante, eu acho que nós temos que apoiar ele para governador. No ano seguinte, teve toda aquela frustração, né? Aí nós resolvemos fundar um núcleo. Pode dizer então que sim, em 82 você já participou, não votou, mas... Eu acho que eu me filiei um pouco depois, né? Nós fundamos o núcleo em 84. Primeiro nós fundamos uma associação de mutuários, porque as prestações começaram a subir, era BNH, diferenciamento de 25, mas começou a subir e gerar um problema. As famílias... Genor era uma referência? Genor era uma liderança que se destacou nessa luta. Ele era metalúrgico, estava desempregado, mas ele tinha uma percepção, uma inteligência nata. Até a gente comparava ele muito com o Lula, assim, né? E aí nós desencadeamos um movimento contra a alta das prestações, mas tinha luta pelo posto de saúde, tinha luta para ter linha de ônibus. Até hoje, né? Mas ali era um bairro assim, o bairro era uma cidade de 70 mil habitantes que se formou em 2 anos. Aliás, a Coab 1, onde eu morei, foi o primeiro projeto da ditadura militar.
que eram dois grandes projetos que a ditadura tinha para acalmar o povo, né? A colonização de Rondônia foi um, e fazer esses conjuntos habitacionais gigantes para acalmar o povo que estava pagando aluguel alto, esses migrantes que vieram para cá, uma insatisfação, voto então, no MDB. Primeiro veio a associação para depois vir o núcleo, né? Foi mais ou menos assim, meio paralelo, né? A associação foi a necessidade da gente... Tinha a luta do transporte, a luta da saúde, a luta da prestação. Aí nós falamos, nós precisamos formar uma entidade para dar voz. Você já estava fazendo faculdade ou não? Não, eu comecei em 87. Eu tentei ser engenheiro, fiz o vestibular aqui na USP 3 anos, não consegui passar, mas eu já trabalhava, né? Eu vim trabalhar no sindicato dos comerciários como escriturário, datilógrafo. Comecei a trabalhar em 84, com 16 anos, e também ali o sindicato, né, embora era um sindicato pelego naquela época, hoje um pouquinho melhor, mas o sindicato, você escutava negociação, ou seja, eu acabei entrando nesse mundo com toda a intensidade. Você trabalhou lá? Trabalhei 4 anos, eu trabalhei de 80 a 84. Saí para trabalhar na igreja. Que aí eu me desliguei do sindicato para me dedicar num projeto de 3 anos, que era um projeto de evangelização nas Coabs, idealizado pelo Dom Paulo, que ele destacou alguns leigos para ajudar, né? Então eu fazia o jornal da comunidade, coordenava... Aí já afiliado? Não, aí eu me filiei, acho que o processo de filiação nosso foi já com o núcleo ali, né? O núcleo é de 83, a associação é de 83, o núcleo é 84. Você ajudou a fundar? Eu acho que eu me filiei em 85, se não me engano. Com 20, 21 anos. Né? Você ajudou a fundar o núcleo? Eu fundar o núcleo, associação, participei de todas as campanhas. Dava 50 pessoas, em época de... Se não me engano, em 85 já teve a eleição para vereador. Eu me lembro Na verdade, os vereadores eleitos em 82, teve uma bancada de 5, né? Foi, aí nós já... Barroso, João Alves, se eu não me engano, João 3 Carlos mulheres. Alves, Luiz Erundina, aquela falecida, Irede Cardoso, não. E a da... Tereza? A da Brasilândia, Tereza Lajola. Né? Eu não me lembro, eu eles acho... ficaram até Erundina, né? Até a prefeitura, em 85 teve a disputa Suplicy com... Na prefeitura já era foi o Jânio. Jânio, Fernando Henrique e tal. E a gente já participava ativamente. O nosso núcleo tinha uma força, só para você ter uma ideia. Tanto é que nós lançamos o Agenor candidato em 88, mas o nosso núcleo foi um daqueles que se rebelaram com o diretório municipal, a direção que queria que a gente apoiasse o Plínio. E nós escrevemos uns documentos, eu lembro, assinado por uns 70 filiados, mandamos para o diretório dizendo o seguinte: nós achamos que o melhor é a Luiz Erundina candidata, né? O próprio Lula apoiava o Plínio, a cúpula do PT, que achava que o Plínio era mais palatável, né? E nós... As diretas, você lembra? Participou desde o Pacaembu? Você estava lá no Pacaembu? No Pacaembu eu não lembro se eu fui, mas no comício da Sé eu fui. Lembro que eu fiquei apertado ali, fomos... E o Anhangabaú foi maior ainda, né? Do Anhangabaú eu não lembro se eu fui, mas da Sé eu me lembro que eu fiquei... Nós fomos com a turma do grupo de jovens, lá uns 5, 6 jovens, nos perdemos um do outro, mas eu lembro que nós ficamos ali apertados no meio da Sé, ouvindo Montoro. A formação da CUT, você chegou a acompanhar alguma coisa? Né? Não, assim, a formação da CUT eu fui acompanhando no paralelo, né? Tá. Porque nesse ínterim aí, 84, 85, eu participava, porque uma amiga nossa lá era uma militante operária, né? E ela participava da Frente Nacional dos Trabalhadores, que era uma entidade que tinha sede aqui na Avenida Ipiranga, e ela discutia muito o mundo do trabalho e tal, né? Era um padre francês que era um animador, chamava Domingos Barbet. E a gente participava das campanhas da oposição metalúrgica, quando tinha uma greve, nós íamos para apoiar, né? Panfletar, acordava cedo. E ela também... Oposição? Oposição. Nas eleições do sindicato 84? Sim, panfletar. A gente fazia mais um trabalho de apoio, né? Tá. Mas a Frente Nacional editava uns caderninhos, assim, de formação, e eu ajudei a construir o que é a reforma agrária, acho que alguma coisa assim.
Então a CUT foi surgindo aí, né, em 84, o MST também surgiu nesse período, mas o MST eu conhecia mais, eu vinha conhecer mais o MST. Rondônia. Depois que meus pais já foram em Rondônia, eu fiquei com aquilo. Por que meus pais mudaram para Rondônia? Por que mudaram para Rondônia? Por que não comprou um pedaço de terra aqui? Por que não ficou mais perto, né? Aquela distância, a malária tomando conta, a decepção que foi, porque foi um fracasso, né? Mas eles continuaram, né? Continuaram, sofreram pra caramba. Meu pai faleceu depois de 10 anos que estava lá, pegou muita malária, mas assim, depois que me caiu a ficha, né, que aquilo foi um projeto da ditadura para esvaziar a luta da reforma agrária. Em vez de fazer a reforma agrária, faz colonização, né? Em vez de fazer uma reforma urbana, faz conjuntos habitacionais na periferia e tal. Mas o nosso processo de conscientização política foi reforçado no bairro, na luta do bairro. Na campanha das diretas, você ia pessoal da igreja, pro núcleo, tudo junto? Eu acho que foi já uma mistura. O PT já estava forte, eu já tinha terminado a faculdade de filosofia, nós tínhamos... Na PUC, né? Não, eu fiz numa faculdade particular que hoje é da PUC, chama FAI, era ligada à igreja, chamava Faculdade Associados do Ipiranga, uma das primeiras faculdades privadas que... Tá. Mas ali a gente convivia muito com a turma da teologia. Eu fiz como leigo, né? Mas eu tinha a parte da manhã livre, desisti de fazer engenharia, estava pensando em fazer jornalismo, porque eu tocava o jornal lá da comunidade, mas no fim fui fazendo filosofia. Depois eu fui trabalhar no governo da Luiza Erundina, achei que a filosofia era insuficiente e resolvi fazer sociologia. Novinho, né? 20 e poucos trabalhando. Em 88 eu já estava com 24 anos, já tinha ido para Nicarágua, colher café, já tinha feito umas... Virou guerrilha lá, não? Não. Era assim, a Revolução Nicaragüense, ela virou uma inspiração para a gente, né, uma coisa, porque a Igreja Católica teve um papel muito forte lá, né? Não a igreja, a instituição, mas os padres, as irmãs, os leigos, né? E nós tínhamos 3 padres que eram ministros, né? O Miguel de Escoto, Fernando Cardenal, que era o ministro da Educação, e o Ernesto, irmão dele, poeta, ministro da Cultura, né? E a gente tinha aquela visão de cristãos, o Camilo Torres aqui na Colômbia e tantos outros que inspiravam a gente, que éramos cristãos, militávamos na igreja e queríamos a transformação da sociedade, queríamos mudanças, né? Então, assim, quando a Revolução Sandinista começou a sofrer fortes ataques dos contras, a juventude sandinista convidava jovens a irem para lá colher café, exercer a solidariedade internacional, né? Aquele internacionalismo socialista, e eu me inscrevi para ir em 87, no começo, fui com outros 40 e poucos brasileiros, né? A comunidade que me enviou, vamos dizer assim, ajudou a arrecadar dinheiro. Tinha conflito? Tinha guerra. Os conflitos dos contras atacando por Honduras, né? Eles entravam no território da Nicarágua para fazer sabotagem nas fazendas, nas máquinas de beneficiamento de café, porque a indústria foi muito sucateada depois da saída do Somoza, aqueles bombardeios que fizeram, né? Mas o principal produto da Nicarágua era... De jeito nenhum deixar uma nova Cuba. Não, porque você tem que inviabilizar a economia, né? E como o principal produto da Nicarágua era o café para exportação, eles tinham que sabotar. Então, muitos jovens eram recrutados pelo exército sandinista para ir para as fronteiras, faltava mão de obra, né? É lógico que nós não íamos resolver. Mas eu lembro que em 87 foram 20 países que foram 20 brigadas, né? Eu fiquei 2 meses, um mês numa fazenda colhendo café, aprendemos muito, né? Foi uma experiência muito rica. Depois eu fiquei um mês em Manágua, Mazaia, construindo escola. Demorou um pouco para a gente conseguir o retorno também, porque deu problema na passagem. Acabei ficando 2 meses lá. E foi uma experiência assim fantástica, né? Tive contato com o Fernando Cardenal.